Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E antes de ler aqui com vocês a palavra, eu vou contar pra vocês como que eu cheguei até ela, que foi através de um sonho que o Senhor me deu. Eu contei um pedaço desse sonho no último vídeo aqui do canal, que foi um sonho falando sobre o capítulo 8 de Cantares, onde o Senhor me mostrava eu dentro de um lugar com muita gente, como se fosse um culto, uma igreja. Eu estava dentro desse lugar e tinha muita gente mesmo, assim, bem lotado o lugar, quase não cabia mais ninguém. E aí essas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E aí alguns homens iam e me direcionavam assim, vai até aquela mesa, escolhe daquelas bíblias que tem ali e vai lá para você pregar para esse povo, porque o povo está querendo saber da palavra de Deus. E aí eu ia lá, escolhia bem aleatoriamente assim a Bíblia, pegava, e aí eu ouvi o Senhor falando para mim assim, é para ler Cantares 8. Só que aí quando eu abria a minha Bíblia, que eu folheava assim ela no sonho, né, gente? Eu folheava, eu procurava Cantares 8, eu via, só que quando eu abria não tinha. Quando eu abria, tinha vários desenhos nas páginas, não eram letras, eram desenhos. E entre outras coisas que o Senhor foi me mostrando nesse sonho também. E ali, o Senhor foi me falando que o povo está sedento da palavra de Deus, da palavra da verdade, mas que não está sendo pregada completamente, genuinamente a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele é suficiente. E o evangelho de Jesus, ele é puro e simples, ele não admite mistura. E o Senhor me mostrou que ali na palavra dele, que estava sendo pregado, eu não tinha opção de ir lá e levar a palavra de Deus, eu tinha que escolher daquelas bíblias que estavam ali. E ali, o Senhor me mostrando que muita gente estava sedenta da palavra de Deus, mas que não estavam sendo saciados, porque não estavam recebendo da palavra de Deus, mas estavam recebendo mistura, engano, a partir da palavra de Deus. E mais adiante no sonho, o Senhor me mostrava essas pessoas, esses homens lá que me indicaram aquelas bíblias lá com essas misturas, esses desenhos na Bíblia. Tinha vários desenhos, várias coisas misturadas, tinha tudo menos a palavra de Deus genuinamente. E aí, mais adiante no sonho, essas mesmas pessoas vinham e colocavam tipo uma massa de modelar dentro da minha boca. E aí eu ficava tentando tirar aquela massa de modelar, uma massa, eu não sei dizer o que era, pra mim era tipo uma massa de modelar. E quanto mais eu tirava, mais eles colocavam, como se fosse pra tampar a minha boca, pra me calar. E ali o Senhor foi ministrando ao meu coração e eu vim estudar um pouco mais sobre essa palavra que o Senhor me direcionou, que é Cantares 8. E esse livro, gente, ele é muito conhecido assim por ser um livro, é o livro dos apaixonados. É um livro, pelo menos logo que eu me converti, foi assim que me foi apresentado esse livro, é um livro para quem está apaixonado. Mas quando a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vai entendendo um pouco mais sobre os mistérios de Deus, sobre o evangelho verdadeiro do Senhor. Então, o livro de Cantares, ele é um livro evangelístico. Ele é um livro do amor de Deus pela sua noiva, que é a sua igreja. É um livro onde realmente vai falar de um noivo, um amado e uma amada, como se fosse um casal, um marido e uma mulher, um noivo e a noiva, um amado e a amada. E o Senhor vai, através desse livro de Cantares, eu recomendo que você leia, e do começo ao fim, tá? Mas eu vou começar aqui do capítulo 8, que foi de onde o Senhor me direcionou a ler, vou fazer esse estudo aqui com vocês. Então pega aí a sua Bíblia. Se você não tá com a sua Bíblia agora, não tem como, não sei quando que você vai ver esse vídeo, ou então você acompanha comigo. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é conhecido também. Capítulo 8. Quem me dera você fosse o meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então, se eu o encontrasse fora de casa, eu o beijaria, e ninguém me desprezaria. Eu o conduziria e o traria à casa de minha mãe, e você me ensinaria.
Eu lhe daria vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. As amigas, mulheres de Jerusalém. Quem vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? A amada responde: debaixo da macieira eu despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores daquela que o deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Os irmãos. No versículo 8. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com a nossa irmã no dia que for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com a tábua de cedro. A amada. Eu sou um muro, os meus seios são as torres. Assim me tornei aos olhos dele, como alguém que inspira paz. Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer, pelos frutos da vinha, 12 quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, essa está em meu poder. Os 12 quilos de prata são para você, ó Salomão, os 2,5 quilos de prata para os que tomaram conta dos seus frutos. O amado. Você, que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. A amada. Venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela ou como um cervo novo, saltando sobre os montes cobertos de especiarias. Amém? Então o Senhor me levou a essa palavra, a esse livro aqui, e o Senhor foi me revelando sobre mais, eu fui estudando mais aprofundadamente. E aqui no versículo 5, quando ele diz assim: quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado? É a igreja do Senhor que ele vai levar. E quando ela fala aqui no versículo, ainda no versículo 5, a amada: debaixo da macieira eu despertei, ali esteve sua mãe em trabalho de parto. Esse trabalho de parto aqui que ele está se referindo, se refere ao fim dos tempos. Ali sofreu as dores daquela que o deu à luz, porque o Senhor fala que no fim dos tempos será como mulher em trabalho de parto, com as dores do trabalho de parto. E quando lá no versículo 8, os irmãos falam assim: temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com a nossa irmã no dia em que for pedido em casamento? A gente sabe, pela palavra de Deus, que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. E o Senhor Jesus vai retornar. E nós precisamos estar preparadas, como aquelas 10 virgens lá da lamparina acesa, as 10 virgens prudentes, esperando o Senhor. E aqui ele vai falar da irmãzinha que ainda não tem os seus seios crescidos. Isso aqui ele está apontando para a noiva de Cristo, da maturidade da noiva de Cristo, da maturidade da igreja do Senhor, que ainda não está totalmente madura, mas ainda está em crescimento, ainda está preocupada com as coisas da terra, ainda está mais ligada nas coisas da terra do que com as coisas do noivo. E o Senhor, ele tem, assim como ele fala aqui no versículo 6, ele diz assim: como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Então, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus ciumento. O Senhor tem ciúme de mim e de você, o Senhor tem ciúme da igreja, da noiva de Cristo. Então, o Senhor, ele não desiste de nós. A Bíblia fala que o Senhor, ele se ira todos os dias, mas ainda assim o Senhor é tardio em irar-se.
O Senhor se ira todos os dias, por quê? Porque o Senhor vê todos os dias as injustiças que acontecem, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, então o Senhor vê tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, então o Senhor se ira todos os dias. E esse livro também, de Cantares, além de ser um livro evangelístico, é um livro de despertamento para a igreja. É um livro de despertamento para mim e para você, para a gente despertar, porque o noivo, ele quer que a noiva desperte, porque vem aí o casamento, vem aí as bodas do Cordeiro, como fala lá em Apocalipse. O Senhor está retornando e o Senhor, ele quer achar a noiva dele preparada, de lamparina acesa, com óleo extra, um amor ardente pelo noivo. Porque ele fala que suas brasas são como fogo ardente, são as labaredas do Senhor. E a gente precisa queimar de amor por esse Senhor. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente vai se apaixonar pelo Senhor. Aqui mesmo no livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares, né, que eu estou lendo aqui com vocês, fala que no capítulo 1, no verso 3, a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Não é à toa. Não é à toa que o Senhor Jesus é amado. Não é à toa que ele é desejado. O Senhor Jesus, ele é manso, ele é humilde, ele é bom, ele tem um perfume suave. Ele tem uma bondade, uma doçura que só ele tem. Não é à toa. Só que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para a gente se apaixonar pelo noivo. O Senhor, ele quer uma noiva apaixonada por ele, uma noiva madura, uma noiva que não está preocupada com as coisas do mundo, uma noiva fiel à aliança que Deus fez comigo e com você por meio do sangue de Cristo. Aqui no capítulo 5, versículo 2 de Cantares, fala assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Aqui o Senhor me levou a lembrar de Mateus capítulo 25, onde vai falar das 5 virgens prudentes. Vai falar da parábola das 10 virgens, mas fala que nós precisamos ser como as 5 virgens prudentes, estar de lâmpadas acesas, lamparinas acesas, não deixar o óleo faltar na candeia. Porque lá na parábola das 10 virgens, as 10 dormiram. Mas as 5 prudentes, ainda que elas dormiram, elas tinham óleo extra na candeia. E enquanto isso, a candeia das virgens insensatas se apagou e ouviu-se um som de alguém gritando: vem aí o noivo. E elas falaram para as outras 5: empreste-me aí o seu óleo, eu preciso do óleo. E eles falaram: não, vá comprar o seu óleo, porque nós não podemos dar para você. Então, o óleo que o Senhor quer que a gente busque é o óleo da unção do Senhor, da presença do Senhor no nosso secreto. A gente precisa conhecer o Senhor na nossa intimidade. Porque lá no final da parábola das 10 virgens, o Senhor fala: afastem-se de mim, vocês que eu não te conheço. Então elas não tinham intimidade com Deus. Elas eram virgens, elas tinham as lamparinas, elas sabiam o que era o óleo, mas elas não tinham intimidade com Deus, elas não tinham. Muitas vezes a gente tem muita informação de Deus, a gente sabe as coisas de Deus, as coisas da igreja e tudo mais, muito superficialmente, ou a gente tem muita informação. Hoje em dia a gente vive na era da informação, a gente tem muita informação sobre muita coisa, muita informação sobre a igreja, muita informação sobre Deus, sobre Israel, sobre as coisas que acontecem no mundo, mas a gente não tem a intimidade. Às vezes a gente está tendo a informação de Deus, mas a gente não está conhecendo Deus na nossa intimidade. E o Senhor quer que a gente amadureça nisso, amadureça na nossa fé, para a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, na nossa intimidade, para a gente conhecer o Senhor, para quando o noivo vier, a gente estar pronta, ansiosa, ardendo de amor pelo Senhor, porque a gente conhece Ele na nossa intimidade. Aqui no capítulo 8, versículo 11, vai falar que Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon e ele entregou a sua vinha a arrendatários.
Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata. E aqui o Senhor me levou lá para a parábola dos lavradores e a parábola dos talentos, lá em Mateus 25:14, que é a mesma coisa aqui. É o Senhor explica lá na parábola, que ele entrega a vinha dele para arrendatários e ele entrega lá na parábola dos talentos também. Os talentos, né? Deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, deu 1 talento para outro. E o Senhor, quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você está fazendo com o talento que eu te dei? E aqui, no versículo 12, ele diz assim: quanto à minha própria vinha, esta está em meu poder. Porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele mesmo limpará a sua eira. É o Senhor Jesus que vai separar o joio do trigo. O Senhor vai separar quem serve e quem não serve. E o Senhor sabe isso, quem serve e quem não serve, olhando o coração, porque o Senhor vê não a aparência, o Senhor vê o coração. Porque tem muita gente dizendo que serve, mas o Senhor mesmo fala na palavra dele: esse povo só me honra com os lábios, mas não com o coração. E ele mesmo vai separar esse povo. Então, o nosso papel como igreja do Senhor é a gente estar de lâmpadas acesas, apaixonada pelo noivo cada vez mais e buscando estar aos pés do noivo. E semeando também a palavra de Deus, porque aqui ele cita a parábola dos talentos. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha. Porque Salomão possuía a vinha e entregou a sua vinha aos arrendatários. Então, nessa parte aqui, remete lá em Mateus capítulo 25, versículo 14. Ou Mateus capítulo 21 também, que fala da parábola dos lavradores. Aqui no versículo 13 desse capítulo 8, vai dizer assim: você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. Então, o Senhor, ele quer ouvir a voz da noiva. Ele quer ouvir a nossa voz, a nossa oração. Quanto tempo faz que você não orou, que você se ajoelhou aos pés do Senhor, que você se entregou, falou assim: Pai, eu quero te contar aqui o meu dia. O Senhor quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir o nosso clamor. Ele tem saudade, ele tem ciúme, o amor dele é melhor do que qualquer outra coisa. Aqui a Sulamita vai falando: beije-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Então, o amor do Senhor, quando a gente reconhece esse amor, quando a gente se aprofunda nesse amor, a gente vai vendo que o amor do Senhor é melhor do que qualquer coisa. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a natureza anseia pela revelação dos filhos de Deus. E aqui, como fala aqui no versículo 13 de Cantares: você que habita nos jardins, você que é filho e filha de Deus, os amigos desejam ouvi-la. Tem gente que ainda não ouviu sobre Jesus, tem gente que ainda não conhece Jesus profundamente. E o Senhor fala: deixe-me ouvir a sua voz também, porque o Senhor quer que a gente fale do amor dele. O Senhor quer que a gente declare o amor dele, mesmo que muitas vezes a gente não use as nossas palavras, mas com a nossa vida, que a gente demonstre, que a gente seja a carta que as pessoas vão ler. No capítulo 1 de Cantares, a partir do verso 6, diz assim: não fique me olhando assim, porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Conte-me, você, a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Então ela fala ali, ela clama: não olha para mim porque eu estou queimada do sol, mas eu despertei agora, eu quero o Senhor, eu quero saber onde é que o Senhor faz descansar as tuas ovelhas, eu quero saber, porque da minha própria vinha não estava cuidando. Quantas vezes a gente está preocupado com
tanta coisa desse mundo e esquece de cuidar da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus, da nossa vinha com o Senhor. Cuidar do nosso coração, do que tem no nosso coração, daquilo que a gente precisa entregar ao Senhor. E muitas vezes a gente não quer, fala que não consegue, mas sozinho a gente não consegue mesmo não. A gente precisa do nosso amado, a gente precisa de Jesus. E aqui ela vai com um desespero perguntar para ele: onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? O Senhor é o Deus do descanso. Davi fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor e guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. O Senhor é o Deus do descanso. Ele quer que a gente entregue para Ele toda a nossa sobrecarga, todo o pecado, todo o peso do pecado, todo o peso da vida. O Senhor quer que a gente entregue para Ele. Porque Ele mesmo fala: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aqui, a Sulamita ela vai falando, perguntando a Ele onde o Senhor faz descansar o seu rebanho. E olha que interessante o que Ele responde para ela. O amado. No versículo 8. Se você, a mais linda das mulheres, olha como ele fala da amada. Olha como ele se refere à igreja. Se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Olha que lindo, gente. E o Senhor me lembrou lá de João 10:27, onde ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então a gente precisa conhecer o Senhor, confiar nele. Então o que é seguir a trilha das ovelhas, que o Senhor fala aqui? É ter intimidade com Deus. É fazer o que uma ovelha do Senhor faz. O que a ovelha faz? Se submete ao seu pastor. Então, a gente precisa se submeter a Deus. Lá em Tiago fala: se submetam a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente precisa se submeter a Deus e ir para o secreto. Aqui no versículo 12 do capítulo 1, a amada fala assim: enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. Então ela encontrou com o Senhor, ela foi para os aposentos. Quando fala aqui dos aposentos do rei, fala tem Bíblia, tem versão que fala assim, que ela foi para as recâmaras do rei. Ela foi então para um lugar de intimidade com o rei, ela foi para um lugar de intimidade com o Senhor. Então ela foi para o secreto com Deus. E ela quebrou o vaso aos pés do Senhor. Eu até anotei aqui. Ela quebrou o vaso aos pés do Senhor, porque ela fala assim: o meu nardo espalhou sua fragrância na intimidade com o Senhor. Então a gente precisa ir para esse lugar de intimidade. E quando ela fala que quebrou o vaso, eu lembro lá de Lucas 7,36, que vai falar de quando a mulher pecadora quebra o vaso lá de nardo puro aos pés do Senhor. E ela quebrou o vaso aos pés dele, mesmo sendo criticada por Simão, porque ela estava na casa de Simão, mesmo sendo criticada, mesmo sendo apontada, mesmo as pessoas falando: você não sabe não que ela é uma pecadora? O que essa mulher quer aí nos pés de Jesus? Mas o Senhor fala: quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito adora. Então ela reconhece, quando a gente vai para o secreto com Deus, a gente reconhece o quanto a gente está suja, o quanto a gente precisa da graça e misericórdia de Deus. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente reconhece a nossa dependência dele, mais a gente reconhece o nosso pecado, as nossas falhas, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nós. E aí ele vai nos limpando, porque quando a gente chega perto de Jesus, não é ele que fica sujo, é a gente que fica limpo.
O Senhor vai nos limpando, vai nos lavando. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. É isso que o Senhor quer fazer com a noiva dele. Então a gente precisa ouvir o Senhor, se aprofundar na intimidade, nas recâmaras do rei, como fala aqui em Cantares. Porque o Senhor espera por mim e por você com um amor ciumento, um amor que ele não abre mão de mim e de você, um amor que muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que o Senhor Jesus não volta logo? Isso aí é conversa, é lenda. Ele, desde quando, dos tempos dos meus avós, fala que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Mas a gente sabe que o Senhor, ele faz tudo no tempo dele, não é no nosso. E ele é longânimo. Apesar que a Bíblia fala que ele se ira todos os dias, ele é tardio em irar-se. Ele tem um amor avassalador pela noiva dele, pela igreja, pelo remanescente do Senhor. Por mais que o mundo esteja aí do jeito que está, por mais que as coisas estejam todas de cabeça para baixo, por mais que muitas vezes as pessoas se vendem o evangelho, vendem a palavra de Deus, tiram proveito da noiva, mas o Senhor, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. E ele quer eu e você na presença dele, nas recâmaras do rei, no secreto com o Senhor. Então, esse livro aqui é um livro para você se apaixonar mesmo, para você despertar mesmo, porque o Senhor está voltando. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, despertamento. A noiva do Senhor precisa despertar esse amor. Já chegou a hora da noiva do Senhor, já passou da hora dessa noiva do Senhor despertar para esse amor avassalador que o Senhor tem pela noiva. O Senhor, ele ama eu e você, e o Senhor quer nos curar, quer nos lavar, porque ele mesmo vai edificar a igreja dele. Ele diz, eu mesmo edificarei a minha noiva. Ele mesmo edificará a igreja dele. Amém? Porque a igreja é de Cristo. Nós somos do Senhor. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou com o sangue dele. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu trazer aqui para vocês. Esse estudo, esse aprofundamento que o Senhor me deu nesse livro, que cada vez que eu leio, gente, eu fico mais apaixonada. Tem outras anotações que eu fiz aqui enquanto eu ia lendo, o Espírito Santo ia me falando, mas até aqui me ajudou o Senhor a compartilhar com vocês. E eu digo para vocês, mergulhe na presença de Deus, mergulhe nesse amor desse amado, pela amada do Senhor, porque Ele está te esperando e Ele quer você por inteiro. Quebre o seu vaso na presença de Deus. Assim como quebrou aquela mulher pecadora lá aos pés de Jesus, quebra o vaso, entrega tudo, se renda aos pés de Deus. Você pode falar, mas eu não sou digno, nenhum de nós somos. Nós somos falhos, pecadores, mas ainda assim, o Senhor, Ele nos quer, Ele nos chama, porque Ele tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. Assim como Ele falou para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais. Mas o nosso Deus, Ele não é acusador, Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e que em breve virá com toda a sua ira para julgar esse mundo. Mas nós precisamos estar diante do Senhor com o coração arrependido, com o coração limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o mérito é do Senhor, não é nosso. Não é pelas nossas obras que a gente vai conseguir se aproximar de Deus, é pela graça dele, a graça dele que está disponível para mim e para você. Então o Senhor te espera no seu secreto, lá naquele lugar onde ninguém vê, onde não tem aplauso, onde não tem like, onde não tem visualizações. É só você e Deus. Importa que Ele te veja lá. Não importa o que as pessoas estão vendo de você, não importa o que as pessoas estão falando, não importa o que as pessoas estão julgando, te apontando, importa que o Senhor te vê. E Ele quer você. Amém? Então, não se perca, siga a trilha das ovelhas, como fala aqui em Cânticos, porque o Senhor, Ele te espera. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.